Gente, hoje três assuntos no Fora de Curva. Em primeiro lugar, vamos tratar da inflação do IPCA 15, que é prévia da inflação oficial brasileira de novembro, alta de 0,33%, está um pouco acima do esperado, mas nada de assustar realmente. Vou analisar direitinho isso aí e depois vamos tratar de dois assuntos mais levados à política. Um, a política e a economia, que é mais uma fase de intervenção do governo federal através de decretos, de portarias, no mundo das empresas. E numa coisa muito, mas muito grave. E o outro ponto, evidentemente, a conversa básica de hoje é a indicação do ex-governador do Maranhão, agora ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República. Acho, pessoalmente, considero uma grande furada e vou explicar por quê. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, como antecipei na abertura, o índice de preços ao consumidor amplo meio do mês, que é o IPCA 15, é prévia da inflação oficial do Brasil de novembro, bateu em 0,33%. Esse percentual, se for analisado, daria uma inflação de 4,03% no total dos próximos 12 meses. Lógico que isso aí vai ter oscilações, é mais uma visão importante para ter do que significa esses décimos de percentual dentro do contexto de um ano todo. Mas será que nós estamos enxergando problemas muito sérios aí? Olha, eu diria que não. Vamos abrir um pouco esses dados e ver que a inflação agora desse mês ela está sendo pressionada pelo que eu antecipei ontem no quadro que vem por aí. A alta do preço dos alimentos em geral que bateu 0,82%. Isso aí é muito diferente do que nós enxergávamos até algumas semanas atrás, com uma predominância de deflação, mas existe sim motivos para que isso exista. Em primeiro lugar, no campo internacional, parece que se encerrou aquela fase de desvalorização dos principais produtos exportados pelo Brasil, evidentemente produzidos aqui. Carne, soja, milho e outras commodities. Mas no âmbito específico do mercado interno, o que bateu muito forte, agora em novembro está batendo muito forte, é exatamente a parte de tubérculos, raízes, legumes, hortaliças e verduras. Exatamente aquilo que eu chamo de agricultura de ciclo curto. O que aconteceu? Muito calor em algumas regiões, muitas chuvas no outro, mudança de estação, enfim, uma série de fatores que acabaram comprometendo essas safras de curto prazo. No caso dos tubérculos, raízes e legumes, a alta inflacionária bateu em 9,07%. Já hortaliças e verduras foi 6,14%. E frutas chegou a um patamar um pouco mais modesto, já que o ciclo não é tão curto assim, mas foi prejudicado pela seca, pelo calorão, especialmente no sudeste do país, chegou a 2,53%. Gente, isso é uma coisa normal de acontecer. Produtos mais sensíveis a mudanças climáticas, não estou falando de nenhuma hecatombe, estou falando de coisas que aconteceram efetivamente, de instabilidades que aconteceram realmente em várias partes do Brasil, chuva aqui no sul, calor no sudeste e seca lá no norte, isso aí acaba comprometendo, como eu falei, esses produtos de ciclo curto. Mas existe um outro fator importante que pressionou de maneira significativa a inflação, que foi o setor de transportes públicos, com uma alta de 4,33%. Isso aí deve estar associado majoritariamente ao aumento das passagens aéreas. Os outros segmentos, combustível, até teve queda de 2,11% e despesas com combustível próprio ficou em 0,22%. Os outros grupos de consumo medidos pelo IPCA 15 ficaram dentro do esperado e não temos maiores novidades pelo assunto. A barra vai pesar ou deve pesar se for mantido, como eu falei várias vezes, o déficit público primário elevado. E quanto a isso, não temos boas notícias, já que na semana passada o próprio governo federal divulgou um aumento de expectativa de déficit de 140 para 178 bilhões de reais agora em 2024, essa alta num espaço de apenas pouco menos de 2 meses. Então, com isso, nós temos que nos preocupar sim, porque déficit público primário continuado significa fogo na fogueira da inflação. Agora vamos para o segundo assunto do nosso vídeo de hoje. Bom, a gente sabia mesmo antes das eleições presidenciais que o atual governo que acabou vencendo o pleito tem uma visão muito mais autoritária
na questão do funcionamento da economia. Eles advogam pela intervenção, por maiores controles, mas esse ponto, a meu ver, está sendo muito exacerbado. Recentemente, eles vieram com um decreto obrigando que as empresas paguem exatamente o mesmo salário para homens e mulheres que ocupam a mesma posição. Em princípio, é uma coisa nada além do justo, mas eu acredito que isso é uma questão que deve ser defendida não por um decreto presidencial, e sim pelas próprias forças da economia, porque realmente eu acho injusto, na maior parte dos casos, vou confessar para vocês, que o homem ganhe o mesmo salário que a mulher, uma vez que, na maior parte das vezes, pelo menos quando eu enxergo, as mulheres são muito mais produtivas. Mas mesmo assim, não é um decreto presidencial que deveria regular questões como essa. Sim, existe uma luta de décadas pela emancipação feminina, muitas coisas eu acho justíssimas, mas a gente não pode cair nos píncaros do exagero. E agora, o que está acontecendo? Está saindo mais um decreto do governo federal que intervém ainda mais no dia a dia privado das empresas. Esse decreto obriga as empresas a divulgarem publicamente os salários pagos, um a um, definindo cargo, remuneração e sexo do trabalhador. É um exercício de intervenção para controlar a questão da igualdade salarial, mas expõe uma política interna da empresa sobre vários aspectos, uma vez que essa informação, mesmo não nominando especificamente o trabalhador beneficiado com salário, isso, na verdade, em empresas de médio porte até de grande, conforme o número de vagas em cada cargo, é muito fácil de ver. Provavelmente, essas empresas já têm seu próprio plano de cargo e salário, que é uma coisa que vigora no Brasil desde os anos 80, os anos 90. Mas essa informação vira pública. Então, o concorrente eventualmente vai poder acessar tais dados e, em cima de uma estratégia interna da empresa concorrente, obter informações vantajosas para eventualmente mudar a sua própria política salarial, própria política de benefícios. Lógico, isso parece que beneficia os trabalhadores, mas não. Isso torna as empresas muito mais conservadoras na hora de contratar. Gente, igualdade, tudo bem, eu acho que é uma causa bem defensável até, mas dentro dessa igualdade vão existir eventualmente diferenças. Como eu falei, acho que normalmente as mulheres são mais produtivas que os homens. Acredito que em função disso elas deveriam receber um salário até maior. Eventualmente tem um ser do sexo masculino que possui uma especial genialidade e isso a empresa que valorizar vai ter evidentemente ganhos competitivos. Mas se ela for impedida por conta da exposição obrigatória, essa pessoa, mesmo sendo positivamente diferenciada, não vai conseguir se beneficiar dessa vantagem que tem, dessa dedicação maior que tem ou da inteligência que conseguiu desenvolver ao longo da vida. Então, gente, quanto maior a intervenção no mercado, seja não só em preços, como acontecia algumas décadas atrás aqui no Brasil, mas especialmente na gestão das empresas brasileiras, mais atravanca o desenvolvimento, mais atrasa a prosperidade das pessoas, querendo beneficiar eventualmente os trabalhadores que estão, diríamos assim, abaixo da média. Isso está errado, isso aí só vai dar em confusão e redução da produtividade aqui no Brasil, que é uma coisa que nós estamos muito atrasados em relação ao mundo e não poderíamos abrir mão disso. E agora, o último assunto do Fora de Curva diz respeito ao ex-governador do Maranhão, agora ex-ministro da Justiça Flávio Dino, mas antes disso, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos, depois de assisti-lo todo, é verdade, e as pessoas que estão enxergando Fora de Curva aqui pela primeira vez, eu faço convite para se inscrever no canal. Pois é, gente, o presidente Luiz Inácio Silva decidiu indicar Flávio Dino como o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, em substituição à já aposentada Rosa Weber. Qual é o problema disso? O Supremo, nos últimos anos, abandonou a maior parte da sua discrição e virou um protagonista, e se transformou num protagonista político que não deveria. O papel da Suprema Corte é, normalmente, preferencialmente de uma forma muito discreta, julgar discordâncias à luz da lei, especialmente da Constituição, e isso não tem sido feito.
Muitos ministros do Supremo Tribunal Federal nessa semana assumiram uma postura política, confessando até que foi por causa do Supremo que o atual presidente da República teve a viabilidade da sua candidatura e da sua eleição. Isso é muito grave. Então, para não botar mais lenha na fogueira numa coisa que eu chamo claramente de guerra entre os seus poderes, primeiro passo seria o Supremo Tribunal Federal voltar ao seu quadrado. E isso não vai acontecer, ou isso vai perder mais força ainda com a indicação e eventual aprovação do ex-governador e ex-ministro Flávio Dino para a Suprema Corte. Flávio Dino, sim, já foi juiz, e mais do que isso, é um dos políticos mais polêmicos do Brasil, tanto enquanto deputado como enquanto governador do Maranhão, e mais ainda na posição de ministro da Justiça. Indicar uma pessoa dessas para compor o colegiado da Suprema Corte é botar lenha na fogueira na instabilidade institucional do Brasil. E vou falar mais. Não entendi a posição do presidente Luiz Inácio da Silva de indicar esse sujeito para essa posição, ainda mais porque o próprio partido dele, Partido dos Trabalhadores, não vai lá muito com a cara do Flávio Dino. Minha esperança, eu acho que seria muito bom para o Brasil, que na sabatina, que deve ocorrer nas próximas semanas no Senado Federal, ele não seja aprovado. E tem motivos para não aprovar essa pessoa, com todo respeito, inapta pelo seu forte viés ideológico, a assumir uma cadeira como ministro do nosso Supremo Tribunal Federal. Vai desmoralizar ainda mais a Justiça, desmoralizar a presidência da República que o indicou, e se for aprovado na sabatina, vai ser a desmoralização também do Senado. Gente, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado dos assuntos tratados aqui no vídeo, e se gostaram, não esqueça do like, do compartilhamento e da inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve, tchau gente!